Boa tarde a todos, obrigado aí, pessoal. Segunda-feira, às 15 horas, sabemos como é tumultuado. Tá aqui com a gente. Sou André Lozano, da BW Soluções, estou aqui com o Coupe e com o Tolotti, que vão se apresentar agora. Boa. Bom, me chamo William Tolotti, mais conhecido como Tolotti aqui na empresa. Estou no grupo SBF já tem uns 4 anos. Sou senior staff aqui. E estou especificamente na parte de Core, agora Tech e Plataforma, especificamente na parte de Nike, né? Estava em Nike e agora Core. Eu sou o Cope, quem participou do último. Tá escrito errado ali o meu Tá, tô cargo, vendo hein? aqui. É A, Mic- SRE, tá? a Eu Microsoft tô. corrigiu, fez o autocorrige. Quem participou de um dos últimos webinars aí da BW deve ter visto que eu falei sobre logs também. Hoje o foco é outro, mas eu tô aqui no grupo quase 4 anos também. E eu sou especialista do time de SRE, que aqui na SBF é o time responsável por manter as ferramentas de observabilidade também, junto com todo o resto da infraestrutura do grupo. E eu, como falei, sou André Lozano, sou Head de Observabilidade e Inovação aqui da BW e participei ativamente aí junto com o time do grupo SBF nessa jornada aí, né? E aí vamos falar um pouco dos desafios, né, pessoal? Acho que a gente iniciou aí, o Cope comentou bem, a gente fez um webinar específico de logs, né? Mas digamos que logs foi uma ponta, aqui a ideia é a gente esboçar o todo, né, que a gente tratou dentro desse projeto. E aí, parte de fragmentação, onde tinha N soluções, né? A parte de correlação, então essa é uma dificuldade quando a gente usa mais de uma solução para cada uma monitorar uma ponta, né? Que a gente fala em silos, a gente não consegue correlacionar isso. E aí acaba refletindo na parte de custo e visibilidade, né? Então, quando a gente fala, onde a gente vai falar bastante aqui do Run, que o Tolotti foi o cara que fez toda essa parte aí, a visibilidade que passou a ter a partir do Datalog Run, e aí ter todo esse correlacionamento fim a fim, né? Se quiser abordar algo aí, Tolotti, Cope, fiquem à vontade. Boa. Boa. Eu vou só começar dando uma intro aí, né, pro que o Tolotti vai falar principalmente, mas só para quem não viu a outra, né, e tem interesse de saber o que rolou, né, no ano passado, quando a gente entrou em contato com a BW, aqui no Grupo SBF a gente estava numa fase de centralização, né? Então aí nessa parte de fragmentação, a gente colocou 6 ferramentas distintas, mas no ano passado, quando a gente começou esse projeto, a ideia era a gente conseguir centralizar toda a nossa observabilidade, que na época era totalmente fragmentada em mais de 12, 13 ferramentas, se eu não me engano. E para quem é de SRE aí sabe que existe um custo, né, para você poder usar a Datadog, para você poder usar qualquer ferramenta que não seja open source, que é muito explícito, mas quando você usa uma ferramenta open source também tem o custo implícito, né, que está escondido lá, um custo oculto, que é de infraestrutura, de horas de pessoas e tudo mais. Então, o objetivo principal do projeto foi esse, foi centralizar a nossa observabilidade, conseguir fazer a correlação de todas as coisas, não ter um aumento muito significante no nosso custo, ou se tiver um aumento significante, ou um aumento de alguma coisa que seja para ter uma melhoria de vida muito boa, né, ou uma melhoria no nosso negócio muito boa, e principalmente para facilitar o dia a dia do desenvolvedor, né? Então não foi só uma questão de centralização para ficar mais fácil de poder ver tudo no mesmo lugar, mas para também facilitar o dia a dia do dev, dele não ter que pedir acesso em 20 lugares, dele não ter que ter 20 perfis de acesso, melhorar o tempo de onboarding de uma pessoa quando ela começa na empresa. Então, ela não tem que aprender a mexer em 10 ferramentas, ela simplesmente pode ir lá e mexer no Datadog no momento que a gente vive hoje, né? Com um projeto que ainda segue. E uma das partes mais importantes, né? A gente já falou de uma parte bem importante no último webinar, que foi a parte de logs, que é uma parte muito importante para dev, para você ver problemas que estão acontecendo, debugs, analisar o que você está fazendo.
E uma outra parte muito importante é a parte que foi puxada pelo Tolotti aí, que vestiu a camisa e resolveu os problemas que a gente tinha com essa fragmentação de ferramentas, que é usando o Datadog Run. E aí hoje o Tolotti vai, basicamente, já passo a palavra para ele aí, para ele explicar para vocês todo o processo, como foi a idealização e como que a gente fez para a gente conseguir substituir essas ferramentas sem impactar muito no nosso custo, mas impactando muito no nosso negócio e nos nossos números de negócio no final. Manda bala aí, Tolotti. Valeu, Copo, pela intro. Bom, né, tipo, que nem agora o Copo falou, acho que a gente tinha um grande desafio, né? Para quem não viu a apresentação do Copo, acredito que tem no YouTube, né, Copo, se eu não me engano. Tem no... A gente manda depois para quem fez a inscrição o link, tem no canal da BW lá no YouTube, tem esse webinar falando especificamente de log. Legal, que é bem importante também. E aí o nosso desafio inicial, né, antes do Datadog, era N ferramentas, né? A gente tinha Sentry, Kibana, o GA, o Grafana, Datadog, Looker, por exemplo, cada um com... A gente ainda tem, né, algumas, claro, mas cada um com o intuito de responder um dado para a gente que às vezes era ruim de criar uma correlação entre elas na hora do debug, na hora de war room, a gente ficava entre as ferramentas, entre abas, e era sempre difícil criar esse tipo de correlação, de trace e tal. E com essas ferramentas a gente tinha essa dificuldade e, consequentemente, uma demora para, de fato, resolver, né? Então, que nem eu coloquei aí. Então, era um clique no front, um log específico no Sentry, no Datadog era um outro log, difícil de correlacionar. A causa raiz, né? A análise da causa raiz era difícil, porque cada ferramenta ele dava uma informação diferente. Às vezes o Sentry dava um tipo de sujeira, né? De log, para quem já usou Sentry sabe o quanto ou entre outras ferramentas também, o quanto que às vezes fica perdido os logs. E a gente queria esse tipo de correlação, né? Consequentemente, também o custo era alto, né? Porque a gente tem, por exemplo, em Nike, mais de 40 milhões de sessões por mês. Se a gente colocasse isso no run, apenas as 40 milhões, o custo ia ser enorme, né? Sem nenhum tipo de filtro. E eu vou explicar mais para frente como que a gente conseguiu, né, resolver a quantidade de sessões que a gente tem, né? Tendo ainda um filtro inteligente, um log inteligente, um trace inteligente e qualidade nos dados, né? Porque a gente não quer perder sessões importantes, erros importantes e tal. Então, o Datadog permite criar alguns tipos de filtros que eu vou mostrar num hands-on depois. E a gente vai conseguir ter uma visibilidade muito boa. Tá? E, consequentemente, fala aí o... Não, acho que isso que é legal, né? Assim, quando a gente olha só números, putz, fica caro. O Datadog é muito caro. Não, mas quando a gente trabalha em cima disso e traz uma visão do que é importante, que foi o trabalho que a gente fez aqui, a gente consegue mostrar valor em cima disso, né? E isso revertendo para o negócio, que até o último ponto que você ia colocar aí, que quando a gente cruzou o valor do investimento que a gente estava fazendo aqui no Datadog versus o retorno que passou a ter, junto com toda a inteligência que foi aplicada nos filtros do que é importante a gente manter e o que não é importante a gente descartar, né? Manter só dado que está trazendo informação, acho que isso que vira o jogo, né? É isso, Luciano. E é isso, né? Então, a gente não tinha uma visibilidade até para produto, negócio. A gente era meio difícil se comunicar em engenharia ou outras áreas, porque a gente não tinha essa visibilidade e não sabia essas sujeiras que eram expostas dentro dessas ferramentas. A gente não sabia o quanto que isso impactava para negócio. Tá bom, mas esse erro aqui, o quanto que é importante? O quanto que é 50 mil erros por dia, tá? Isso aqui é relacionado a quanto de conversão impactada, quantos dinheiros foram deixados no carrinho, por exemplo. Então a gente não tinha essa visibilidade, a gente sabia do lado de engenharia, a gente traduzia isso para produto e negócio de um jeito, e na hora de fato entender o dado, né, a qualidade do dado, a gente não tinha essa visão pós-erro, né? Então era sempre na visão do GA, a gente tinha uma visão no dia depois, né, do dia anterior, uma visão que putz, aquele erro impactou XYZ
e a gente poderia ser um pouco mais rápido se a gente tivesse mais logs com mais qualidade, né? Então, resultado, que nem eu coloquei aí embaixo, MTTR alto, né? O tempo de identificação, resolução e tal, consequentemente, perda de conversão, insights lentos e War Room, né? War Room com todo mundo. Isso é uma coisa importante que eu quero falar depois, que é esse custo invisível que o Lozano falou, que o Copo falou. O War Room é quantidade de gente no War Room, comunicação, comunicação meio suja, né? Então a gente não tinha uma visão boa, e aí cada um ficava apontando qual que era o time responsável e tal. E isso custava tempo, que custava desenvolvedor, dinheiro, né? E a gente não chegava do outro lado. Pode passar, Luzano? Perfeito. Legal. E aí, qual que era a oportunidade que a gente estava vendo, né? Então, a gente queria um trace, né? Então, quando a gente começou a POC do Datadog ano passado, né? A gente queria ter essa visão, assim, que o Datadog trazia, né? Então, a visibilidade total, o trace que eu vou mostrar mais para frente. Então, a unificação do front, back, infra. Quando vocês verem o mapa bonitinho, tudo relacionado, dá até um alívio pro dev conseguir enxergar um bug rápido assim e saber onde que está o problema, sabe? Aí análise análise raiz, né, em minutos, então correlação automática é igual a debug mais rápido, preditivo, né? Tem o nosso o Datadog tem o Watchdog AI, né, que ele detecta com a inteligência por trás, ele sabe qual é o serviço que está sendo impactado antes do usuário reclamar no Twitter, por exemplo. O usuário reclamava muito no Twitter, a gente sabia pelo Twitter, às vezes, antes sabe, de ver nas nossas ferramentas, por exemplo, tá? E aí, decisão de negócio, porque é atrelado, né? Eu vou falar sobre também como que a gente alimentou o Datadog para ter contexto de negócio, tá? Então, são dados reais, por exemplo, de carrinho, né? Que a gente é um e-com, então são dados de carrinho que vai correlacionar mais para frente qual é o custo de fato de um erro, tá? E aí, consequentemente, a gente tem uma visibilidade de um custo sob controle, então a gente sabe tudo agora, tudo que a gente passa em sessões, métricas, erros, até o Copy vai mostrar mais para frente lá no último slide, um dash que a gente montou, né, que o Copy montou de custos do Datadog, a gente tem por minuto, por dia, o que os filtros estão funcionando ou não, tá? E aí, consequentemente, o MTTR mais baixo, conversão mais alta, o impacto direto em receita, né? E agora, você pode... Aí eu acho que eu vou compartilhar minha tela, Lozano. Você pode passar o próximo slide, por gentileza? Porque eu quero Beleza. mostrar... Fala aí. Que é o hands-on. Próximo. Exato. Deixa eu compartilhar minha telinha aqui. Quando vocês estiverem vendo, dê um alô. Eu estou vendo. Pessoal, qualquer pergunta aí que tiver, pode mandar aqui, que a gente Legal. vai tirando as dúvidas. Show de bola. Vocês estão vendo a minha tela, né? Correto. Aí eu vou falar sobre o trace, né? Que nem que é o primeiro ponto que a gente quer passar. Eu tenho essas abas que eu organizei aqui em grupos. Quero passar por todas, quero conseguir passar por todas, porque tem muita coisa legal aqui de insights que a gente pode ver. Acho que vai ser uma coisa bem orgânica. E as perguntas, se quiser mandar no chat também, ou no final, a gente vai vendo, né, Luzano? Mas, por exemplo, eu peguei um trace aqui, né, que a gente fala de trace ponta a ponta. O que é um trace ponta a ponta? Né? Quando vocês acessam nike.com.br, por exemplo, a gente tem N serviços, né? E toda essa parte quando você entra em Nike, já carrega o Run, né? O Run, Datadog Run SDK. Depois eu vou mostrar como é um plug and play bem fácil, assim, para começar a entender a parte de negócio de trace, tá? E ele já pede, né? Ele já manda para os próximos serviços, ele manda como se fosse um Trace ID, tá? Manda vários headers via header. Em todos os serviços que conecta a Nike, ele manda um Trace ID que o Datadog expõe isso para outros serviços que estão conectados e tudo fica mágico, né? Então a gente consegue ver, por exemplo, eu peguei um erro, tá? De exemplo, que esse trace, né, de ponta a ponta, a gente sabe o tempo que demorou, onde que explodiu o erro, tá? Então a gente sabe, por isso aqui foi um timeout. Então o serviço não respondeu a tempo, e aí quem respondeu o timeout foi o nosso outro serviço, e quem explodiu o Nike Front foi um erro específico de front. Então, todo o overview a gente consegue ver, graças a esse Trace ID,
a gente consegue ver o serviço, apontar o dedo, entre aspas, para o time certo, falar qual é o serviço que está sendo meio que impactado, né? De começo, a latência, então se foi algum serviço que subiu alguma funcionalidade e tal. Então, pelo Trace, a gente consegue se comunicar, sabe? Se comunicar como engenharia e produto, né? E aqui um outro exemplo também que é uma outra forma de ver, então, a quantidade de hit que a gente recebe nesse tempo, de erros que a gente recebe, e qual é enfim, qual é o banco que é conectado, o banco que é falado, e a gente consegue ter um trace de ponta a ponta e, de fato, falar para a engenharia de forma rápida onde que está pegando, né? Onde há um centro a gente não iria conseguir fazer isso, porque a gente não ia ter essa correlação de traces, né? E ele monta, né, esses grafos aqui de serviço, né? Então a gente sabe qual é o serviço que tem a maior latência, qual o serviço que está recebendo maior quantidade de request. Por exemplo, a gente teve um lançamento da camisa do Brasil, que o Cope está vestindo, muito linda, por sinal. A gente conseguiu ver em tempo real, né, tudo que estava acontecendo, qual era o serviço mais impactado, qual o serviço que estava tendo o maior hit. Então, essa visibilidade, eu acho que eu estou aqui há 4 anos, eu nunca tive tanta tranquilidade num lançamento, porque estava tudo na nossa mão, sabe? De entender onde que estava a latência, entender onde que estavam os pontos. E aí um ponto interessante que não é só também, porque a gente tem uma CDN, né? A gente tem a Akamai em frente, tá? Que intercepta, né? Tem a borda que faz o intercept de algumas requisições, fala bloqueia o que precisa bloquear para bot, cacheia o que precisa cachear e tal. Então, ela é a nossa porta de entrada, né? E ela salva muito a gente, né? Nike, como vocês sabem, por exemplo, tênis, né? Quando lança algum sneaker, quando lança algum tênis, milhões de acessos, é muito acesso em questão de minutos, né? E aqui no Datadog, como a gente também está fazendo o Trace ID de ponta a ponta, então a gente consegue fazer o Trace ID. A gente tem a Akamai também, né? Então aqui, por exemplo, nem chegou no serviço. Parou no favoritos e a gente consegue saber. Antes, a gente tinha uma outra ferramenta para ver log de um erro específico de bot, e às vezes, putz, era um falso positivo, a gente não sabia como lidar com esse tipo de log de bloqueio de bot, né? E no Datadog também a gente consegue ver, por exemplo, né, que é um reference aqui. Depois eu vou falar mais para frente o que é muito importante, que é o lado do contexto, tá? Que a gente tem que colocar um contexto na aplicação. Então, o Datadog, para rico, para ele ficar poderoso, mais poderoso ainda, a gente tem que alimentar o Datadog com o contexto de negócio também, né? Então, depois eu vou mostrar, acho que eu vou até mostrar agora o contexto um exemplo de carrinho, né? Então, eu coloquei todo o contexto que a gente precisa fazer uma correlação pós, que é conversão, valores de carrinho, prazo, se tal prazo, se, por exemplo, putz, olha, nesse tipo específico de roupa, o prazo está maior que 4 dias. Então, quanto que isso está impactando negócio, né? Então, a gente sabe que até o frete, o quanto que de dinheiro a gente está perdendo, não só por causa de erros, mas por causa do contexto que a gente alimentou no Datadog. E a gente consegue fazer correlações de tudo. O Tolotti, até Diga. respondendo a pergunta do Felipe aqui. Eu não estou vendo as perguntas, desculpa. Felipe, quando a gente fala de APM, a tecnologia que eles usam, tudo, não teve customização na parte do back-end, tá? Teve a instrumentação, teve algumas customizações de incluir mais monitoramentos de dependência e tudo mais em cima disso. Quando a gente fala de front-end, é isso que o Tolotti apresentou. Então, teve uma série de customizações que a gente fez no Run, então tem a instrumentação padrão do Run, e aí tem toda uma visão do seguinte, o que do negócio é importante a gente trazer para ter a visão do negócio, para correlacionar, e aí ele vai mostrar mais para frente, o que um erro de tecnologia gerou de impacto em compras, ou seja, o que está gerando de perda de receita, um erro voltado para uma versão nova que subiu, e trazer visões voltadas para o negócio. Aumentou, situações hipotéticas aqui, né? Aumentamos o prazo de entrega para uma determinada região. Isso, a partir do momento que aumentou o prazo de entrega, caiu o número de vendas para essa região, porque as pessoas estão indo buscar algum outro vendedor que faz uma entrega mais rápida.
Então, que é justamente isso que ele está mostrando aqui, isso foi tudo customizações que foram feitas na integração do Run para trazer esses dados que já existiam trafegando pelo site. É isso, Lozano. E é bem importante entender essa parte, porque tem muita coisa que o Datadog ele provê de forma automática. Então, tem um plug and play no começo, mas para trazer mais poder, mais riqueza nos dados e qualidade, eu vou mostrar essa parte de contexto e a parte de filter também. Então, juntando essas duas mágicas, né, você traz um poder que eu vou mostrar os dashes depois sobre o que é isso que o Lozano falou. Você traz um poder para negócio que a gente correlaciona, por exemplo, isso que foi instrumentado, isso que foi contextualizado para o Datadog. Aí, Felipe, é uma parte que é uma parte customizada, tá? Que a gente entendeu para negócio que, então, quando a pessoa adiciona no carrinho, a gente tem que informar o Datadog, tá? E é um snippet, né? Porque isso se coloca no contexto do SDK. A documentação do Datadog é bem simples. Então, foi bem tranquilo, assim, para colocar a parte do contexto. Eu acho que o que fica mais interessante é como que você tem que entender. Então, acho que a aproximação de produto, da área de produto, da área de negócio, da área de engenharia, é isso que vai trazer riqueza para o Datadog, porque se vocês conseguirem se comunicar com uma só forma, entendeu? Você vai saber o que de fato informar para o Datadog, tá? Para depois a gente mostrar, que eu vou mostrar depois, mostrar um dash rico e que correlaciona com tudo isso que eu falei, tá? Então, de trace, basicamente é isso. Voltando, você tá voltando à tela de slide? Eu fecho aqui a Posso minha, por voltar? enquanto? Eu volto aqui. Você volta? É automático? Ótimo. Vocês estão vendo o slide, né? E aí, legal, né? Então, com essa relação, isso aí é o começo do que o Datadog ele começa a entregar, né? De forma de tempo de debug, tempo de quando pós-release, pós-deploy, ele consegue entregar isso de ponta a ponta, quais os releases que estão sendo impactados ou não. E aí, o que a gente tinha, né, então, de impacto de negócio, tá? Antes, então, a gente tinha, por exemplo, no Sentry, outras ferramentas, GA também traduz isso de uma outra forma, tá? Mas a gente tinha Rage Click, né, tá? Rage Click, para quem não sabe, a pessoa vai lá, vê algum botão no adicional do carrinho, o botão não teve uma ação condizente no momento, e a pessoa, o Datadog, o Rage Click mais de 3 cliques em menos de 1 segundo, tá? E ele automaticamente ele faz essa instrumentação e correlaciona isso, de novo, tudo com Trace ID, correlaciona isso no Datadog, você consegue ver qual é a interface que está sendo mais impactada, a frustração que o usuário está ocorrendo, e se é por falta de por alta latência. Então, às vezes é um rage click porque não não obteve uma resposta interessante na UI, então vai conversar às vezes com o time de design, com o time de um serviço específico de checkout, e ver que teve um aumento de rage click na hora de lançar a camisa do Brasil, por exemplo, e foi maior latência, a gente consegue ver em minutos que foi a maior latência em checkout, por exemplo. Entre outros, né? Então, dead click que causa abandono, erros críticos, né? Que a gente descobriu antes mais tarde e tal, entre outras coisas, né? Então, a gente tinha um tempo de resolução de dias, horas para dias, para descobrir algum bug. E hoje, né? Agora a gente consegue ter alertas em tempo real, anomalias que o Watchdog AI ele consegue detectar, entre outras funcionalidades que o Watchdog AI tem. Então, ele consegue criar alertas inteligentes. Você consegue criar alertas customizados, claro, com o seu contexto de negócio, mas ele já automaticamente entende que se foi impactado se um release impactou a performance do site, por exemplo, tá? Então, ele tem esse monitoramento mais proativo e inteligente. E o tempo de resolução em minutos, tá? Então, acho que a grande sacada, né, que são esses pontos que depois eu vou falar, é entender o negócio para você ter toda essa munição para ter esse tempo de resolução instantâneo, né? Então, tudo vira mágico, tudo vira fácil para você acompanhar acompanhar um deploy com calma, acionar os times que precisa acionar e tudo mais, tá? Então, como resultado que a gente teve, né? Então, tempo de resolução, identificação reduzido para minutos, ferramentas, né? Antes a gente tinha que acessar N abas,
a gente tem uma forma de acesso que a gente tem que pedir acesso em outra ferramenta para o pessoal de SRE, os outros usuários darem acesso, né? Então, imagina, é uma burocracia, N acessos de N ferramentas, então era tudo custoso, né? E hoje é um acesso de uma ferramenta só, consegue ter essa visualização de ponta a ponta em uma ferramenta, né? E eu vou falar depois, agora também, já sobre o Web Vitals, que isso é muito importante, tá? O Google, como vocês sabem, não sei se você sabe, mas o Google calcula, né? Tem N algoritmos para calcular o quanto saudável está o seu site, né? Uma delas para ranquear até é o quanto que performático está o seu site, né? Tá a sua aplicação, tá os seus serviços, né? Então eles têm algumas métricas que é pública, né? Que o próprio Google ele traduz e a gente tem até anualmente isso, uma reunião com o Google para falar assim, olha, como vocês foram esse mês, como vocês foram esse ano, e e como vocês foram comparado até outros e-coms, né? Então a gente tem uma métrica, uma reunião anual com o Google para falar o quanto que está sendo bom ou ruim. E isso, de novo, o Sentry, depois eu vou falar sobre o sample rate, mas o Center, a gente tinha 40 milhões de sessões, né? A gente tinha um sample rate alto, então uma quantidade de sessão que a gente capturava, indexava na nossa ferramenta, só que não dava muito valor. A gente via, tipo assim, putz, esse Web Vitals não está compatível com o que o Google fala. Então era meio perdido, a gente não sabia aonde que atacar. Então a gente fazia vários cálculos, pegava de N ferramentas para tentar trazer o que o Google pede. E com o Datadog a gente consegue eu vou explicar mais pra frente, mas o Run, ele tem que o Datadog ele chama que é Run Without Limits, né? Ele cria automaticamente métricas customizadas para você observar em tempo real 100% das sessões, se tiver configurado 100% das sessões no seu Run, que é muito mais barato que uma sessão indexada, tá? E eu vou mostrar isso mais para frente. Então, a gente tem sessões muito mais ricas e 100% das sessões no caso de Custom Metric, que é o Web Vitals que o Google pede tanto, sabe? Próximo slide, que eu acho que tem um outro hands-on. Não, ainda não. Bom, e aí, né, dito isso, a gente... acho que uma outra situação que impacta bastante o negócio é Feature Flag e Performance, né? Com Performance, que eu citei agora um exemplo do Google, né? Mas Performance também em relação à latência, em tempo de serviço e tal. E antes a gente, de novo, nossa ferramenta de Feature Flag é outra, né? É uma open source. E a gente não conseguia levar os dados dessa ferramenta de Feature Flag para nenhuma plataforma, nenhuma ferramenta para conseguir ter uma visibilidade de o que está acontecendo com a engenharia, de novo, né? Então a gente não tinha correlação de erros por Feature Flag. Performance, o impacto, se a gente lançava uma Feature Flag de uma nova forma de ver a foto do tênis. Tá, mas o quanto que isso está impactando? Às vezes só mostrava para a gente que a gente fez um rollout, era bem sujo em N vezes e a gente não sabia o impacto, né? E aí eu já quero pular, porque o tempo está passando rápido, Luzana. Eu vou tentar pular rápido para um outro hands-on, tá? Beleza, vai lá. Tá a minha tela de volta aí? Ainda não. Tem que Eu compartilhar aí de aqui. novo. Tá. Minha tela cai. Respondendo a uma pergunta do Everton aqui sobre o Watchdog possui algum recurso. Peraí, que sugere possíveis causas e soluções de problemas detectados. Isso é algo útil para o time de tentação. O Watchdog consegue colecionar métricas, logs e traces automaticamente para sugerir a causa raiz. O Watchdog ele vai te alarmar quando a partir do momento que uma métrica ou log, taxa de erro vai gerar um desvio, ele correlaciona as métricas daquele serviço ou daquele host, tá? Mas quando a gente fala de apontamento, ele vai te direcionar para uma causa raiz. Para apontamento de causa raiz, ou seja, uma análise de um SRE, a Datadog tem o Bits SRE, que aí nós estamos falando de AI e tudo mais, que inclusive o grupo SPF está fazendo a POC agora dessa funcionalidade, que aí, pelo que eu entendi aqui, Everton, é isso que resolveria a sua questão, tá? Então, o Watchdog hoje, o que ele faz? Ele é uma machine learning, ele é uma IA que ele vai te apontar uma possível causa raiz.
tá? O que faz a análise, ou seja, que aí eu tô falando processo de análise, independente se eu tive um evento para uma métrica ou não, e você, a partir de um alerta, ele fazer uma análise real, como se fosse um analista, um especialista SRE, aí é o Bits SRE que vai fazer isso para você. Valeu. A minha tela tá compartilhada? Tá. Tá, show, né? E aí eu parei na parte de feature flag, por exemplo, e eu queria mostrar uma feature flag que eu coloquei recentemente até, de um teste, tá? Até de um teste de um AB, tá? Então eu coloquei um AB de teste pra gente, tá? Para esse webinar. E aqui a gente consegue saber o quanto que isso está impactando a engenharia, né? Então, por exemplo, se a variante A, o quanto que está impactando de erros, então é uma proporção de erros por views, né? Então, por páginas. Então, a gente consegue saber o que... Porque, por exemplo, para essa funcionalidade, eu não gostaria que impactasse nenhuma métrica de erro. Então, aqui a gente consegue ver, tá? E aí, o Watch Dogs, ele até falou assim, olha, enfim, essa feature flag aqui, o quanto que retornou de erros no total, sabe? Em relação ao total de views, né? Não que a flag foi impactada, tá? Mas qual que é o que a flag impactou na engenharia, mas não só a flag, mas como um contexto de engenharia inteira, tá? Então, load time, então o Watchdog ele dá esse tipo de análise, tá? Então a gente entende que as variantes a gente consegue ver que não teve muita mudança, né? Depois a gente pode encontrar depois os erros detalhados de fato o que aconteceu ou não, e performance, né? Que eu disse. Então, por exemplo, como é uma variante AA, né, que a gente não quer que traga nenhum tipo de alteração, então, nesse resultado aqui não teve alteração de performance, porque de fato a gente não mudou nada, né? Então, a gente consegue também comparar as duas variantes, tá? Até em escala, assim, para saber qual foi o P75 dela, o P50, qual foi o tempo do LCP dela. Então, isso aqui é muito métrica do Web Vitals, tá? A gente consegue, por exemplo, criar uma feature flag para melhorar uma métrica do Google, que o Google pede muito, que é, por exemplo, o INP, né? A gente consegue correlacionar e criar uma feature flag que vê o impacto de fato, se a flag teve impacto ou não, tá? Isso é um exemplo, tá? E aí, do lance dos erros, então, por exemplo, eu consigo saber que se essa flag, na página de sneakers, quais foram os erros que a flag tomou. Então, às vezes, para a gente ver se a flag ocasionou algum tipo de problema, tá? E a gente consegue correlacionar pelo Session Explorer. Isso aqui são as sessões indexadas, tá? Que nem eu disse antes, a gente tem dois tipos de métricas. Sessões measured, né? Que é as sessões que são as não indexadas, né? Que são sessões que fica até no Datadog, acho que por 15 meses, né? Que são métricas customizadas que a gente consegue criar métricas baseado em queries prontas, vamos dizer assim. E as indexadas são, de fato, tudo que está acontecendo, todas as métricas que não são custom métrica. Então, essas são as métricas caras, né? Então, por isso que a gente coloca, por exemplo, 3%, 5%, um número muito baixo, porque a gente não quer, de fato... A gente não precisa colocar todas as métricas indexadas, porque métricas indexadas é você clicar e ver o debug da métrica, o que aconteceu de ponto a ponto 3. Então, por isso que essa métrica é mais cara. Por isso que a gente escolhe o que indexar, o que não indexar, e depois eu vou falar sobre até os filtros, tá? E aí, no próximo slide, que acho que é a parte dos filtros, Lozano. Isso, deixa eu pôr aqui, enquanto isso eu respondo a pergunta do Diogo aqui, né? Por esse relatório eu consigo saber qual script externo está atrapalhando mais na performance em um certo momento. Você vai saber a partir do research, né? Que é essa lista. Então, se é esse research que é a lista ali, a chamada é de um script, e ele está gerando um alto tempo de latência, é por ali que você vai saber, tá? Ou vai ser a visão ali pelas chamadas, ou por research, ou por type. Então vai depender de como esse seu script externo é chamado, a gente consegue ter essa visão e criar até um monitoramento para esse seu script externo. Então a gente consegue ter a latência dele no tempo real, se ele aumentar o tempo de execução, ou se ele começar a não responder ok, responder com erro, a gente vai conseguir ter essa visão e aí em cima disso gerar alerta e tudo mais. Boa. Todd,
Diga. Deixa só eu te cortar um pouquinho também, que é algo que a gente sempre fala aqui, né, nas apresentações que a gente faz interna, mas é que é uma frase que eu gosto muito de usar, que é: a gente tem 40 milhões de sessões mensais, né? Então você monitorar simplesmente por monitorar não faz sentido, né? É muito importante você, que é o que eu sempre falo, né? É muito importante que você conheça o seu negócio. Não faz muito sentido para um analista ou para uma pessoa de produto que está olhando as métricas do Run. Se toda sessão tem o mesmo erro, você vai chegar no fim do mês, você vai ter 40 milhões de erros indexados lá. Isso não faz o mínimo sentido, porque ninguém vai olhar esses 40 milhões de erros, né? Então, o que eu e o Tolotti a gente sempre traz de dica para todo mundo é: conheça o seu negócio. Indexa só o que você realmente precisa indexar, aquilo que você vai investigar a fundo, para você poder tornar um negócio viável. E quando eu digo viável, eu não digo nem só em questão de grana, né? Do tipo, se eu indexar 40 milhões de sessões, vai ficar muito caro, né? Nem sempre dinheiro é um problema, né? Às vezes você pode jogar dinheiro na sua solução de observabilidade, mas às vezes você precisa reduzir o ruído, você precisa reduzir o seu escopo para você saber exatamente onde você vai atacar, onde está o seu problema real, onde está impactando a maior parte dos seus usuários. E para você saber isso, você não precisa ter 100% indexado de tudo que está entrando na sua plataforma. Você precisa ter uma porcentagem para você poder ver onde atacar e arrumar sem ruído. E a gente consegue aqui, acho que o Tolati pode até me corrigir se eu estiver falando errado, mas a gente consegue mesmo com uma porcentagem baixa de indexado, pelo fato da gente usar o Run Without Limits, da gente conhecer o nosso negócio, a gente consegue ter uma visão muito parecida com o que a gente teria se a gente tivesse indexando 100%. Então, é um ponto muito importante, conheça o seu negócio, conheça suas métricas, conheça a aplicação que você está colocando o Run para você poder fazer isso ser o mais limpo possível, com a menor quantidade de ruído possível. Perfeito, Kobe. Isso é muito importante, tá? Porque você conhecer o seu negócio, né? Tanto que eu vou falar mais para frente, até um exemplo que eu dei, que é: começa baixo, começa com 1% de sample session, né? Então, não precisa começar com 100%, não precisa colocar aquela quantidade de erro absurdo que você não vai conseguir dar valor nos erros, né? Então, uma parte inteligente é conhecer o seu negócio, então começa baixo, entenda quais são os erros que estão acontecendo, né? Tem muita coisa que, por exemplo, a gente filtra direto no SDK, que às vezes às vezes bot, a gente tem muito bot, tá, gente? É muito bot, muito bot, muito bot. Então a gente filtra, às vezes, a gente não quer perder completamente a visão de bot, então a gente quer saber que, por exemplo, o bot ele triga muito erro no browser, porque às vezes ele usa um browser real, às vezes ele usa um browser não real. Então, triga muito exemplo de erro de browser que às vezes suja o nosso Datadog com informação que a gente e às vezes está roubando uma sessão de fato que é importante para a gente. Então a gente consegue fazer esse filtro inteligente, tá? Você consegue ver minha tela de volta, Luzano? Só você compartilhar aí. Caramba, fica caindo, né, minha tela, né? Tem que compartilhar de volta. Foi, né? Eu não estou vendo a minha tela do lado de vocês, tá? Então, essa parte de filtro, por exemplo, né, que é a parte de Irritation Filter de Nike, por isso que é importante a gente conhecer, porque é aqui que a gente deixa o custo viável, né, em algumas ocasiões. Então, aquela 40 milhões de sessões que a gente tem, se a gente indexasse tudo, ia dar $50.000 por mês, tá? Nas nossas contas, que a gente vai mostrar depois sobre o custo. $50.000 por mês. E a gente não quer indexar tudo também, porque a gente, às vezes, é erro de bot, que a gente não quer indexar, a gente quer ter a análise de bot, que eu vou mostrar nos outros dash, mas a gente não quer ter os erros indexados. A gente quer saber se a gente tá tendo muito falso positivo de bots, se na Akamai está entregando muitos erros, e isso a gente cria custom metric, né? Então, por exemplo, esses filtros aqui, eu coloquei, por exemplo, nas minhas sessões, eu quero que retém 100%, tá? Porque a sessão de debug, nas sessões que é user feedback, eu quero que retenha 100%, que é quando o usuário ele dá algum feedback ativo no site e a gente retém session replay, que é o Netflix do usuário,
tá? Eu não vou abrir aqui por N motivos, mas a gente fala para o Datadog o que é importante. Putz, olha, quando o usuário clica reclamar, é porque aconteceu muita coisa interessante, né? Então, no momento, a gente grava a sessão dele e fala para o Datadog, olha, antes de você entrar nos filtros aqui, eu quero que você grave 100% desses filtros que tem um problema acionável, que é o feedback que o usuário preenche, porque eu quero saber, de fato, como que a sessão foi. E depois eu aplico os filtros, que são os filtros que, para deixar o custo mais viável, são os filtros mais inteligentes. Então, eu tenho N filtros aqui, tá? Por exemplo, os filtros que eu tenho, do 100% que eu tenho, eu retenho 3%, e desses 3% eu quero sessão acima de 5 segundos. Então, olha como a gente está afunilando para sessões indexadas, tá, gente? Olha como a gente está afunilando para saber que de fato é importante ou não para a gente. Porque eu não quero que. É, Fala aí, Luzano. não, só assim, até esclarecendo. Métricas, tempo de resposta, latência, quantidade, a gente tem de tudo. Então, o Datadog, ele recebe as informações, então ele vai receber 100% das sessões, que chama de live lá, que é os 15 primeiros minutos, e ele gera métricas para a gente ter a visão de métricas. Quando a gente fala desses filtros, são custos diferentes, e esse custo é bem, bem baixo, né, comparado. Quando a gente fala de, não, eu quero reter o detalhamento da sessão, que é aquilo que ele mostrou lá, lá no comecinho, qual foi a navegabilidade, onde o usuário clicou, clique a clique dele, a qual página ele acessou e tudo mais, é aqui que a gente faz os filtros para trazer. Então, como o Tolotti está dizendo, é o seguinte, cara, aquele cara que funcionou 100%, faz sentido eu guardar essa sessão, ter o detalhamento analítico dessa sessão de 100%? Putz, não faz sentido baseado no volume de sessão que eles têm. Senão isso acaba inviabilizando o projeto. É isso, é isso. Isso foi bem importante, porque no começo a gente ficou meio maluco, porque, nossa, o que a gente indexa? Né? Por isso que é muito importante a gente começar baixo, entender o seu negócio, entender a sua engenharia, o que está explodindo de erro, o que é importante, e até para, de fato isso aqui é importante, de fato isso aqui está consumindo muito a indexação, a gente consegue filtrar por aqui, falar com o time, pessoal, time, filtre isso aí porque está sujando os logs, tá? Mas é assim que a gente vai conhecendo, tá? Então, exemplo aqui, são todos os filtros que eu fiz, então, eu não quero, por exemplo, perder filtro de erro de bot, então eu coloco o mais baixo possível, 1%. Não quero perder filtro de carrinho não encontrado, coloco 2%. Então, não preciso, e isso é bem importante porque tem a parte do SDK, que nem envia para o Datadog, né, que são erros de extensões e tal, você pode deixar lá. E tem essa parte aqui que eu quero que envie, mas eu quero que retenha, eu quero que tenha pouquíssimos sessões, porque eu quero saber se naquela sample se teve alguma mudança ou não. Então, a gente consegue ver se oscilou ou não, tá? Vou tentar ir mais rápido, tá, usando, porque o tempo tá passando rápido. E a parte de Customize, que eu falei, que é essa parte importante que o Luzano até falou, que daqui a gente consegue criar métricas customizadas que se baseiam na métricas de measure, né, Luzano? Isso. Fala aí. De tudo que entra no Datadog, a gente gera a métrica customizada e isso aqui fica por 15 meses, tá? Exato. Então, qual que é a vantagem, por exemplo, a gente comparar, esse ano a gente vai conseguir, né, Tolotti? Qual que foi a performance da Black Friday de 2025 com a Black Friday de 2026? É isso. Então, a gente vai ter uma visão e aí eu consigo colocar isso em dashboards e criar até alerts, a gente tem que ser superior ao do ano passado. Então, a gente consegue ter isso a partir das métricas customizadas, tá? É isso, e a gente tem, né, e isso é a base alta, né, porque a gente vai ter, por exemplo, nesse caso da BF anterior para essa BF, 100%, né, 100% de métricas customizadas, a gente consegue ver pelo readout limits lá do run, pelas métricas customizadas que a gente criou, de fato, números que são os reais, às vezes números que é o que está impactando negócio. E eu já vou até pular, aproveitar o que eu estou compartilhando na tela, eu vou até pular para a parte dos dashes. Tolotti, até vale a pena falar, né, dessa parte do Custom Metrics aí, que o custo é baixo, né, de uma Custom Metric, se você fizer a Custom Metric direitinho, mas para quem usa Datadog aí, vale saber também que você já tem, né, o Lozano talvez saiba de cabeça, eu não sei, mas você já tem uma quantidade de Custom Metrics grátis, dependendo da quantidade de infrahosts que você tem. E no nosso caso aqui, por exemplo, com a quantidade de infrahosts que a gente não chega ainda perto do limite de Custom Metrics que a gente poderia usar de graça.
Então, fazer essas custom metrics do Run não adicionam custo nenhum para a gente na nossa conta. Enquanto se você estivesse usando isso como sessão indexada, isso adiciona um custo para cada 1.000 sessões indexadas que você tem. Então, vale a pena você olhar isso, porque às vezes você tem custom metrics lá sobrando e você nem usa. E dá para você usar de graça já com os infra-hosts que você tem. Então, é juntar o útil ao agradável aí, que é você ter 15 meses de métrica para você poder fazer os dashes que você quer e consultar histórico, e ainda por cima não ter que pagar nada por isso, porque já está incluso no seu contrato normalmente com os infra-hosts que você tem. Que são os famosos bundles, né, que vem junto com a licença que você contratou. Pô, valeu, gente. E aí, com base nesses custom metrics, que não são as indexáveis, eu até criei alguns indicadores aqui, tem muita coisa mocada, claro, mudei alguns números, mas a query é real, e a gente consegue ver o que dessas custom metrics de indexação, o que de fato está impactando o negócio, abandono de carrinho. Então, por exemplo, alguns insights aqui. Então, abandono de carrinho por campanha, tá? Então, a gente sabe que, por exemplo, se o time de marketing fez alguma campanha específica para o Google, Facebook, enfim, a gente consegue saber em tempo real se a campanha tá sendo efetiva, né? Então, a gente consegue saber, antes a gente não tinha ferramenta em tempo real para fazer isso, e hoje a gente consegue correlacionar com outros dados que, de novo, no começo, eu fui alimentando o Datadog com os dados que eu mostrei antes, o contexto. Então, a gente tem abandono de carrinho por frete, custo de frete, porcentagem, sessões que obtiveram erro e não compraram, tá? Divergência de preço durante o nosso fluxo. Lembra que eu falei sobre a Akamai, que a nossa CDN? Aqui a gente também não perde dados, né? Então é baseado no a quantidade de bloqueios de bot que a gente tem que chega na Akamai e não chega nos serviços. Então aqui a gente consegue obter também, né? Então a gente tem uma faixa saudável, os challenges que aparecem, entre outros dashes, tá? Vou mostrar mais um pouco aqui, que é eu acho que quando o Lozano ele mostrou, eu acho que ele montou esse primeiro dash para mim uns meses atrás e foi isso que mais abriu meu olho, assim, falei assim, caramba, se negócio e produto tiver essa visão aqui, puta, eu vou ganhar eles, né? Isso aqui é excelente. E a gente não tinha essa visão em tempo real, tá? Então, a gente consegue ver em tempo real, pelos dados, pelo Measure, de fato, o que está acontecendo com o contexto de negócio, né? Então, pensou, a gente em tempo de Black Friday, a gente mostrar isso, e a gente mostrou, tá, gente? A gente montou várias telas na BF, e mostramos os dados reais, e todo mundo ficou, né, pela primeira vez acompanhando a BF Engenharia, Negócio e Produto em uma tela só. Tá? Isso foi bem impactante, né? E a gente conseguiu, isso também assusta, porque se a gente tiver um erro, o ruim de um lado acontecer algum erro, chama engenharia, chama todo mundo, fica aquele burburinho, né? Mas, por exemplo, em relação a compras, quantidade de milhões, quantidade de produto, total de envio, tudo que fui alimentando o Datadog para ter esse contexto de negócio. E, por exemplo, erros que foram... usuários que tomaram algum tipo de erro, não compraram, tinha itens no carrinho, não compraram e a quantidade de valor. Tá? E aqui a gente consegue fazer um drill down do qual foi a campanha, se foi alguma campanha, qual foi o erro, se foi um erro, se foi um serviço. Então, isso que é legal, tá, gente? Essa visão de ponta a ponta desse end-to-end, tá? A jornada do carro inteiro, enfim, erros que eu não vou colocar agora, e também um geograph aqui para mostrar também, de fato, aonde que tem mais acesso. Porque, por exemplo, fora do Brasil, as pessoas não conseguem comprar em NAC.com.br, tá? A gente bloqueia, por exemplo, tá? Então, se tiver algum tipo de acesso fora do Brasil muito alto, a gente, então tem alguma campanha que tá para outro lugar. Então, a gente consegue olhar por tempo de browser, tempo de device, tempo de campanha, quantidade de erros de fluxo de compra, enfim, sessões frustradas. Aqui, ó, falando em sessões frustradas, o Datadog teve uma anomalia 3,32, 3,33 durante a nossa talk aqui, e falou assim, olha, aumentou bastante o número de sessão, só que sessões com frustrações não aumentou. Então, olha que legal, sem querer. Então, a gente teve um pico de sessão aqui, pode ser algum cupom que o time de marketing publicou, alguma coisa assim. Pois é, Cope. Pois é, eu acho que pode ser a camisa do Brasil.
a gente teve um pico e o Datadog avisa. E você pode criar um alerta, ele já cria alerta automaticamente, você pode escolher o que de fato avisar ou não, tá? O tempo de performance, então, percentual de performance em tempo de aplicação, quantidade de erros que a gente tem, de views, de visualização. Então, tudo isso aqui tem o Watchdog AI para identificar anomalia e alertas específicos, tá? Então, a gente tem 4xx, 500, a seção que eu mostrei antes, quantidade de pods, de monitors que Nike tem, enfim, a quantidade de dado que tem, eu não consigo mostrar nem em 5 horas aqui, se a gente tivesse. E as frustrações. E uma coisa de frustração, que está um dos slides, eu estou passando rápido porque tem 5 minutos, por exemplo, uma frustração que é legal, que a gente sabe o que é uma frustração, o Datadog ele entende o que é uma frustração, ou seja, em qual ação da página ocorreu algum tipo de erro, um dead click, um rage click, eu não expliquei. E, por exemplo, aqui foi cupom. E, de fato, cupom, às vezes a pessoa tenta o cupom que venceu, ou um cupom que está dando erro, ou um cupom que era para ser usado em app, por exemplo, tá? E consegue ver por aqui. Vamos voltar para o slide, ô Luzano, e a gente vai indo para o caminho final, e eu vou passando rápido, porque tem uma parte legal. Vamos. Eu já passei as questões que você abordou aí, né, do Web Vitals, dos erros por UTM, hand clicks, tudo mais. Aqui é um pouco sobre o início, né, que do plug and play. E aí acho que é legal a gente falar mais uma vez que nem do MTTR, que saiu de 3 a 4 horas em médias de incidente para 15 minutos. O Warruns, a redução que teve, então a gente reduziu a quantidade de Warruns, e o Warrun que tem agora, ele é rápido, né, na identificação. O custo, então todo esse trabalho de filtro que foi feito em conjunto com vocês aí, da análise, vamos manter o que é importante, que traz valor, né? Acho que aí está o X da questão, né? Que aí você fala de um custo de 50k mês para um custo de 8k. O Error Analyst, que aí é real time, você não tem em outras soluções, você acabava sabendo em D+1. As features, então você sai de um nervoso para um confiante, né? Em cima do que você tem. E a parte de eficiência, que aí você tem todo esse correlacionamento e tudo automatizado, é muito mais rápido, né? Seria isso, certo? Perfeito, Luzano, perfeito. Acho que é bem isso, né? Tem a parte, esse time eficiente, ele fica realmente muito mais eficiente, esse custo foi absurdo de redução por usar esse filtro mais inteligente. Vamos para o próximo slide? Então, qual que é a nossa próxima evolução, né? Acho que é legal falar isso. Então, a gente hoje está com Nike, a gente já colocou Sentar Web, Nike App, aplicando a mesma estratégia de amostra inteligente, começar baixo, entender negócio e aumentar os sessions de acordo com os filtros que a gente vai usando, tá? O nosso futuro é ter essas jornadas críticas, ter um monitoramento de jornadas críticas, né, de forma automática, de sintético, né? Então, testes sintéticos que monitora isso. O RCA, né, de forma mais automática, então criar issues automáticos, trigar, aplicar no time, um arroba no time via Slack. Então, a gente quer trazer essa outra parte do Datadog que é muito boa, né, que é de correlação de issues, criar issue automaticamente, e ter IA para recomendação de performance também, tá? Então, próximo slide, Lozano. Pontos chaves, né? Enfim, correlação é tudo, dados que informam decisões, né? A gente deixa de ser, observabilidade deixa de ser luxo para ser ferramenta de negócio, né? Custo e volume, então, amostra inteligente, qualidade mantida e custo reduzido, tá? Próximo. E acho que a mensagem final né, que a gente quer Copo, você quer explicar um minutinho o seu dash de custos ou você acha que não? Não, tudo bem. Depois a gente conversa sobre, a gente marca uma com o Lozano só para a gente falar de custos depois de Datadog no geral. Legal, porque a gente até montou um dash de custos enorme, bem legal que o Copo montou e tal, e a gente consegue ver em real time os filtros funcionando, né? E por final, né, então a gente sabe que de monitoramento para ferramenta de negócio, né? Observabilidade end-to-end e acionável. Um case, né, que a gente mostrou que dado certo de fato impacta direto na conversão, né, de todo o contexto que eu dei. Não importa a quantidade, outra ferramenta dá super quantidade em acessos, em logs, só que não qualidade, e a gente demonstrou que qualidade é mais importante, né?
O tempo de pessoas, o tempo de debug em War Room é equivalente a custos, custos invisíveis. E o custo inicial, a gente brincou aqui que aquele custo inicial dava para comprar Jordan, camisa do Brasil, para todo mundo da engenharia do Brasil inteiro, né? Então, o quanto foi inteligente, o quanto foi, e junto com a ajuda da BW, da Datadog, de entender os filtros, entender negócio e ter um custo viável com qualidade, informação e contextos acionável, né? Então, esse é o segredo, é você trazer negócio, produto, engenharia para uma ferramenta só, uma conversa só, uma comunicação só. É isso, Todo mundo gente. vendo a mesma informação gerada pelo mesmo dado, né? Você não tem ruído em cima e correlacionado, né? Acho que isso é o mais importante. Você tem uma visão clara do que é causa e do que é consequência, né? Em cima dos alertas. Perfeito. Pessoal, é isso. Aqui tá as perguntas. Estamos aí, André Lozano no LinkedIn, tem o Gabriel Cope e o Ina Tolotti. Podem conectar lá. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Podem mandar mensagens. Espero que vocês tenham gostado e em breve a gente está fazendo um por mês aqui, teremos alguns outros papos, vamos trazer um focado em custo aí junto com o COP, de como a gente controla todos esses custos, porque isso é muito importante quando a gente fala da solução, a gente ter bem amarrado essa parte do custo, tá? Espero que gostaram. Obrigado aí, pessoal. Valeu, gente. Até mais. Valeu, galera.